Olá, querido pastor, querido líder, querida pastora, grande líder, mulher de Deus, homem de Deus, filho de pastor. Estamos juntos aí em oração para que nós tenhamos um segundo semestre abençoado, mas o primeiro semestre ainda não terminou. Tem coisas boas para acontecer em sua vida, em minha vida, em nosso ministério, hein? Deus tem separado esse tempo a voz do conselho. E nós louvamos a Deus, devemos estar sempre orando pelas autoridades do nosso país, para que tenhamos dias melhores, dias abençoados, né? Então vai ser muito importante você estar em oração. Outra coisa, nós vamos ter alguns congressos aqui para aperfeiçoar os líderes. Sempre lembrando, quanto melhor preparado, mais Deus abrirá portas para você, para o seu ministério. Nós vamos ter esse congresso agora, 5.000 homens. Você não pode deixar de inscrever e também formar uma caravana. Você que é de uma cidade maior aí, ó, mais distante, forme uma caravana, aluguem uma van, venham num carro aí de 6, 7 lugares, venham participar. Pastor Cláudio Duarte, você vai ver a chamada. Ariane, Silmar Coelho, nota 10, você não pode ficar de fora. Vai ser muito bom você participar. Congresso 5.000 homens. Vai ser muito legal. Sempre nos que deixam para os últimos dias, aí já chega o horário e o tempo. Pastor, eu estou aqui com 30 homens, 20 homens, querendo levá-los. Arranje uma vaga. Não dá. Nós só podemos ter 5.000 homens aqui no templo da igreja. É uma orientação do Corpo de Bombeiros, tá bom? Vai ser com café na sexta-feira à noite, começa numa sexta e termina no sábado às 13 horas. Tá? Tem um feijão tropeiro muito legal, muita fruta, um café gostoso, tanto na sexta quanto no sábado. R$100 de investimento. Poxa, ainda pode pagar de 3 vezes. Veja aí no site e inscreva depressa, põe na agenda aí, hein? Vai ser legal. Os meus livros também você os encontra em todas as livrarias evangélicas e algumas livrarias seculares, também no supermercado BH e nas livrarias Leitura. São quase 300 títulos do pastor Jorge Linhares para equipar a sua vida. E aqui na igreja, você que vem do interior, eu estou sempre aqui no domingo, no culto das 10 e também das 17h30. Também na terça-feira da Vitória. Tá? Então você é meu convidado para participar conosco. Temos cultos todos os dias, às 9 da manhã, às 15 horas e também a partir das 19 horas. Você é meu convidado, e vindo do interior, vem estar conosco. E lembrando, na última segunda do mês, o nosso Motojet, o encontro de motociclistas. E na última terça do mês, o nosso encontro de pastores, quando temos um café bem simples no início, depois temos a palestra e logo depois, no final, vamos ter um feijão tropeiro ou um macarrão, uma coisa boa para a gente comer, 0800, tá? Vamos lá, hoje eu quero falar com você sobre usos e costumes. Que negócio interessante. O texto que nós vamos abordar é esse aqui, olha. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus, olha a cruz, e diante dos homens, né? Então, a cruz na vertical e diante dos homens na horizontal. Lucas 2:52. Porém, o Senhor disse a Samuel, olha que interessante, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu, o Senhor, o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. O evangelho é pregado de várias maneiras. Palavras, atitudes e roupas. Isso nós vemos lá quando Pedro foi desafiado por aquelas mulheres quando ele estava ali, Jesus sendo preso e crucificado. Vamos lá. É muito importante você saber que quando eu pensei neste livro,
eu pensei em ajudar, porque nós temos aqui na igreja um casal que foi excluído da igreja, os dois, marido e mulher, os dois engenheiros. Eles foram excluídos, aquela mulher foi excluída porque cortou a ponta do seu cabelo, que era um cabelo até a cintura, e era pecado, né? Cortar a ponta do cabelo, o cabelo tinha que crescer, e isso não era legal. E aí ela cortou a ponta do cabelo, e aquilo foi detectado na igreja que ela frequentava, e ela foi disciplinada, e o marido dela, entristecido, acabou saindo daquela denominação e indo e passou a frequentar uma igreja batista, onde estão até hoje aqui na Getsemane. Por que eu digo isso, meu pastorzão? Porque uma roupa decente é diferente de uma roupa da moda. Por exemplo, calça jeans. Há tempos atrás, quando eu me converti, há 57 anos atrás, era pecado usar calça jeans. Como era pecado dar o dízimo em cheques. Não podia. Inclusive, usar relógio era pecado. Imagine isso. O relógio tinha que ser na cintura. Então, por isso que eu escrevi esse livro sobre usos e costumes. E vocês que são líderes, nós que somos líderes, temos que pensar seriamente sobre isso. É lógico, por exemplo, agora, roupa rasgada no altar, essas calças mulambadas, lógico que isso não é legal. Então a gente tem que orientar os ministros de música, os pastores. Uma roupa transparente também não é legal, não cabe no altar, nem em lugar nenhum. Uma pessoa vai a um clube, por exemplo, usa uma roupa totalmente imoral, aí vai ministrar no altar. Então nós temos que achar a média de tudo isso, uma roupa decente, tanto no altar e fora do altar. Por exemplo, na Escócia é comum as pessoas usarem uma saia. No mundo árabe, os homens usam uma roupa que vai do pescoço até os pés. Você chega e vê o mundo muçulmano, mas lá os cristãos também em Israel se vestem, muitos deles nas aldeias, com aquele mesmo tipo de roupa. Eu já fui nas tribos indígenas e junto com Roberto Harvey, meu professor, antigo professor australiano, muito abençoado, em que nas tribos as pessoas ficam nuas. Nós temos então que compreender a diferença de nação para nação e o que a Bíblia fala sobre decência. Então, nesse livro aqui, o crescimento harmonioso, sabedoria, estatura, graça diante de Deus e a diferença entre costumes e culturas. Esse livro vai ser muito útil você estudá-lo na escola dominical, tá bom? Deus te abençoe. A sugestão minha para você. Daqui a pouquinho eu vou orar. Olá, eu sou a pastora Elcione Galantini, membro do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, aqui na Igreja Batista de Getsemane. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês a respeito de uso e costumes a partir da palavra do nosso pastor Jorge Linhares. Uso e costumes nos remete muito à antropologia, que vai tratar a respeito do estudo do homem e seus comportamentos diante de um grupo, diante de uma sociedade, e também da sociologia, como se dão essas interações da sociedade, e também da religião, as formas como o homem tenta se reencontrar com o ser superior, com o ser divino. A cultura, ela é particularmente algo de um grupo, de uma nação, ela pode passar de gerações em gerações. Mas os usos e costumes são comportamentos adotados por algum grupo, alguma comunidade, que vai trazer para essas pessoas o sentimento de pertencimento. Nós podemos ver, por exemplo, hoje os adolescentes que se agrupam em pequenos grupos e dessa forma eles criam também alguns usos e costumes na maneira como se vestem, na maneira como se falam, na maneira como se tocam, Isso faz parte de usos e costumes dentro desse pequeno grupo. Nós podemos também ver grupos religiosos adotando também normas, usos, costumes, como maneiras de levar as pessoas a sentirem parte daquele grupo.
Mas nós não podemos fazer com que uma doutrina bíblica seja algo que venha a ser mudado. A doutrina bíblica já está estabelecida na palavra de Deus e ela é para ser realmente respeitada, né, ser apreciada, ser cumprida, como por exemplo o batismo, como por exemplo também a celebração da ceia do Senhor, o jejum, são doutrinas bíblicas, mas usos e costumes vão variar de acordo com cada região, cada nação. Eu estive alguns anos atrás na Coreia do Sul e é interessante na família que eu visitei, nós tivemos um momento de confraternização, que era um almoço que estava sendo servido. Na hora do almoço, todos assentaram-se de joelhos ou cruzando as pernas no chão, porque a mesa era bem rente ao chão e pequenas vasilhas eram colocadas, né, com os alimentos e as pessoas se serviam. Mas era uma cultura que prestigia isso, né? Trabalha em cima disso, né? Um costume que é passado de geração. Muitos dos usos e costumes, eles são temporais, passam, né? Seguem uma moda. Nós não podemos colocar os usos e costumes como uma doutrina bíblica. Queremos trazer à memória a palavra de Gálatas, quando Paulo fala a respeito de que o Senhor nos chamou à liberdade. E nós não podemos usar dessa liberdade para dar vazão à nossa carnalidade, ou seja, os nossos desejos carnais. E logo depois ele vai apresentar que somente andando no Espírito Santo, uma vida andando no Espírito, que nós poderemos vencer a vontade da carne. E as obras da carne, elas são destrutivas, né? Elas vão realmente corromper a vida das pessoas. Mas o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tem o objetivo de mudar a conduta da vida do novo cristão. Então nós precisamos estar entendendo que a base da vida cristã, ela é o amor, mas nós não podemos usar de tudo aquilo que nós já conhecemos do Evangelho para dar vazão realmente à nossa carne. Que nós possamos apenas obedecer os dois principais mandamentos da palavra do Senhor, né? Amar o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e amar o nosso próximo como a si mesmo. Assim, nós não colocaremos um peso, um fardo, uma responsabilidade muito maior em cima de usos e costumes, mas em cima do que a palavra de Deus vai nos orientando dia após dia, a partir deste amor que vem do coração de Deus, né? Continue agora, né, com o nosso pastor Jorge Linhares, que vai estar orando por nós. Ó Deus, eu sei que o que eu estou falando aqui tem fundamento. Muitas garotas são chamadas de prostitutas de Jezabel, porque puseram um brinquinho. E muitas, hoje, garotas estão no mundão, e os seus pais são até pastores e líderes, por causa de expressões pesadas. Você está parecendo uma prostituta, uma garota de programa. Então, que nós entendamos sobre usos e costumes. Eu te abençoo, grande líder, para que sua boca não seja para destruir, mas seja uma fonte de vida, seja para levantar vidas que estão hoje caídas e destruídas. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém? Estude, peça esse livro na editora Getsemane, 31 3491 2266. Deus te abençoe. Já foram 1.000, 2.000, 3.000, mas agora são 5.000 homens. Congresso 5.000 homens na Getsemane sede, Rua Cassiano Campolina, 360, Dona Clara, Belo Horizonte, Minas Gerais. Adquira o passaporte pelo Simpla ou informe-se na Secretaria da Igreja. Ligue 31 3448 9898.